Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos falar, como vocês já viram aqui no assunto do vídeo, falando sobre 7 anos morando aqui em Portugal. Vou contar o porquê nós viemos para cá e um resumo do que eu acho depois de 7 anos morando em Portugal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto, se você pensa em vir morar em Portugal, fica até o final desse vídeo que tem muita coisa legal para vocês acompanharem. Basicamente, vamos contar o porquê nós viemos para Portugal, como a gente veio, como começou a nossa história. Então, um breve resumo para quem não nos conhece, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata, sou casada com o Felipe, nós temos Arthur, Thomas e Nicolas, 3 meninos aqui em Portugal. E nós estamos casados faz 11 anos. Nós somos fotógrafos e videomakers de casamento, onde já fazíamos isso lá no Brasil e continuamos fazendo aqui em Portugal. Então, essa é a nossa profissão aqui em Portugal e também era no Brasil. Basicamente, foi assim que começou a nossa história. Nós estávamos lá trabalhando em Curitiba, onde nós morávamos, no Brasil, e surgiu uma oportunidade, um cliente entrou em contato da gente fazer o casamento dele na França. A gente disse: "Por que não?". E viemos, fizemos o casamento na região de Lyon, no sul da França, onde hoje nós temos muitos amigos, além de clientes, também amigos. E foi uma experiência muito nova. Eu acho que essa diferença de casamento de Brasil, Europa, acho que é um assunto para um outro vídeo, porque é muito diferente, tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Mas na altura a gente nunca tinha feito, então era um mundo totalmente novo, do qual a gente amou, abriu a nossa mente assim para muita coisa. E a gente ficou com aquela pulguinha assim de: "Será um dia? Não sei, talvez". E voltamos para o Brasil, logo em seguida, uns 2, 3 meses depois, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, também para fotografar um casamento. E também lá foi outra experiência totalmente diferente, nós também gostamos muito, é bem diferente do casamento europeu, o casamento americano, mas foram 2 experiências, assim, que abriram nossa mente, assim, para o universo. Você ter experiência com novas culturas é uma coisa que realmente é muito enriquecedor. E depois desses 2 casamentos, esse casamento da França começou a nos render clientes aqui na Europa, que começaram a perguntar do nosso serviço, se a gente vinha até tal cidade, até tal país. E isso começou a vir muita procura. E a gente não tinha fechado nada, até porque a gente morava no Brasil, e esse fuso horário, e vir para a Europa o tempo todo é muito desgastante, uma viagem longa. E nós começamos a cogitar a opção de por que não, talvez, vir morar em Portugal. Eh então nós co então nós começa então nós começamos a cogitar a opção de por que não vir morar aqui na Europa para fazer esses casamentos, já que a gente gostou tanto. E a gente já tinha ouvido falar sobre um visto chamado visto D2. Eu não tenho certeza se ainda é esse nome, mas eu acredito que sim, que é um visto de empresário, né, você abre uma empresa aqui em Portugal e tem direito à residência, é residente legal, né, basicamente. E nós pesquisamos uma forma legal de vir morar aqui na Europa, qual era o país que abria as portas, porque na altura nós éramos só brasileiros, nós não tínhamos direito à nacionalidade europeia por conta da família, de avós e pais, a gente não tinha essa opção. Então nós pensamos uma forma legal de vir morar para cá. Eu acho que até hoje, por mais difícil que seja, Portugal ainda é o país mais fácil, vamos pôr entre aspas, porque não é fácil, mas é mais fácil de você imigrar com algum visto. Se a gente compara com os outros países nos quais a gente já visitou, alguns a gente já morou também, então a gente mais ou menos tem essa noção de que Portugal era o país mais fácil. E eu sempre gosto de falar que para nós vir morarmos em Portugal sem algum documento, vir como turista, nunca foi uma opção, porque a gente sabia que a gente teria que viajar muito, porque tínhamos clientes praticamente 90% fora de Portugal. Então Portugal para nós seríamos uma porta de entrada apenas para a gente fazer esses casamentos aqui na Europa. Basicamente era essa a ideia. Portugal a gente nunca nem conhecia e nem tinha interesse em conhecer, mas foi uma porta de entrada para a gente entrar em Portugal. Então nós começamos a correr atrás do visto. A gente já tinha um casamento agendado na Suíça e um casamento na Itália. A gente já tinha essa passagem comprada. Entramos em contato com os advogados em Curitiba e falamos: olha, a gente tem essa passagem para dezembro. Isso era final de agosto, início de setembro. Acho que dá certo? Não, dá, vamos fazer o visto. A gente pagou a assessoria, a gente fez o visto. Não foi uma experiência muito bacana, eles perderam o documento, aconteceram várias coisas no meio do processo, do qual atrasou todo o nosso processo de visto. Então, nós viemos para cá como turista.
E depois o Felipe voltou para o Brasil, pegou o visto e veio de novo, daí fez reagrupamento e toda essa questão. Eu acho que em mais ou menos um mês, 7 anos atrás, a gente já estava com a nossa residência em mãos. Então, naquela altura, era muito diferente o sistema de imigração, as leis, as regras eram diferentes do que é hoje. Na época, você tinha que morar naquele concelho, naquele distrito, para poder pedir a residência ali. Então, na altura, nós fomos morar em Aveiro, onde nós moramos praticamente 2 anos, eu acho. E ali saía dentro de um mês. Então, nós chegamos em janeiro e em fevereiro a gente marcou e eu acho que era em março a gente estava com a residência nas mãos. Então, foi um processo bem curto, bem rápido, porque o Felipe já veio com o visto. Então, foi basicamente isso, assim, de forma bem resumida. O nosso processo de vir para Portugal foi assim, com empresa. Então, nós abrimos empresa, fizemos todos esses trâmites, era muito papelada, tinha que comprovar dinheiro aqui em Portugal, tinha que mostrar a residência fiscal, enfim, muita coisa que realmente eu acho que os advogados, o processo fazer com advogados era mais fácil, porque a gente não tinha ninguém aqui, não conhecia ninguém, não tinha família, e não era moda vir para Portugal como às vezes parece que é hoje. Então, eu sempre aconselho vir de forma legal, principalmente quando se tem filhos. Eu acho que esse processo que a gente fez, a gente faria novamente com filhos, mas tudo de forma legal, organizada, se planejando financeiramente, mas também planejamento assim a longo prazo. Então, conforme eu falei, Portugal nunca foi uma opção para a gente morar, era uma opção para a gente poder viajar, né? A gente ter residência aqui nos permite viajar legalmente por toda a União Europeia e fora da União Europeia. Então, né, a gente ficou aqui 2 anos em Portugal, em Aveiro, e nós viajamos muito nesses 2 anos, conhecemos praticamente aí 13, 14 países. E a gente ia para o Brasil 1, 2 vezes ao ano, a gente ia 2 vezes ao ano aos Estados Unidos, muitos países aqui da Europa, que é muito mais perto, muito mais rápido, muito mais fácil. Então, todos esses clientes que entraram em contato lá no Brasil com interesse, logo que a gente chegou aqui, eu entrei em contato com as noivas, falei, ó, a gente já tá morando, a gente mora em Portugal, e daí a gente começou a tratar de trâmites de contrato e pagamentos, então tudo isso começou a andar aqui em Portugal. Então, nossa experiência profissional é praticamente 100% só trabalhando com foto, hoje com vídeo. Na época a gente chegou, a gente só fazia foto, nós dois. Hoje já faz uns 2 anos e meio a gente faz foto e vídeo. Então, essa é a nossa profissão, trabalhando full time com essa parte de foto e vídeo. E basicamente o tempo foi passando, a gente conhecia as leis, as regras do país, a gente já pensava em ter filhos lá no Brasil, mas como a gente decidiu mudar de país, eu falei assim: não dá para você chegar num país que você não conhece, não sabe como funciona o sistema, a saúde, enfim, toda a organização do país a gente não sabia como funcionava. Eu falei: vamos esperar. E já que a gente tem essa opção de chegar com um documento, a gente vai passear, a gente vai viajar, a gente vai curtir a vida como um casal, né? Como é muito mais fácil. E depois disso a gente pensa no filho. Então foi uma coisa que a gente combinou lá no Brasil. Então a minha primeira gravidez do Arthur foi completamente planejada muito antes dele vir. Então a gente teve uma época que a gente foi morar na Bélgica. Moramos ali por 5 meses. Porém, não deu certo. Não foi como a gente tinha planejado. E a gente viu que as coisas não estavam andando conforme a gente queria em muitos aspectos, mas principalmente pelo ponto de estar legal no país. A gente não estava conseguindo, com a nossa residência daqui, ficar lá legal, mesmo com os documentos. É um país bem burocrático, mas a gente gostou muito da experiência, assim. Voltaria a morar lá porque eu gostei muito, mas sendo português, não sendo brasileiro. Acho que as opções é muito menor e reduzida quando você é brasileiro morando na Bélgica, né? Que foi a nossa experiência. Após essa experiência, a gente viu que não ia dar certo. Foi assim: ou a gente volta para o Brasil, ou a gente volta para Portugal, que é onde a gente já estava acostumado. E depois de ver que as coisas não estavam andando conforme a gente tinha planejado, decidimos voltar para Portugal e viemos morar no Porto, que era uma região que a gente sempre ia e gostava muito, e ainda gosto. Gosto muito do Porto. E nós fomos morar em Matosinhos e moramos ali 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos acho que foi. E foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu alcançar novos níveis na parte profissional, conseguimos alcançar o público português, porque eu acho que, como eu já falei no início, esse é um assunto que rende muito, assunto de fotografia, assunto dessa parte profissional. Posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas é um mercado muito fechado, muito restrito de casamentos, então a gente tinha muita dificuldade no início de conseguir alcançar esse público português, ou europeu, vamos dizer de forma geral. E foi logo que a gente voltou da Bélgica,
Eu lembro que a gente fez um voto, eu acho importante falar isso, porque eu falo para algumas pessoas que logo chegam aqui em Portugal, porque não é um país fácil. Tem gente que só olha o lado bom, parece que é tudo lindo, tudo 5 estrelas, mas é bem difícil, não é fácil. Então, aqui em Portugal, as pessoas, de forma geral, não de forma pejorativa, mas eles reclamam muito, o português reclama muito. E é muito da cultura deles, não tô falando mal, mas acaba que, como a gente convive todos os dias aqui com eles, acaba que a gente acaba reclamando sem querer também junto. Então, eu lembro que quando a gente foi embora da Bélgica, eu estava reclamando muito daqui, não gostava daqui, do clima, das pessoas, do país, das leis e whatever, um monte de coisa. Então, isso estava fazendo mal pra gente também. Então, quando a gente foi pra Bélgica e não deu certo como a gente queria, quando a gente voltou, a gente fez esse voto. Olha, a gente nunca mais fala mal de Portugal, nem de português, nem do país, nem da economia, nem de ninguém. Não que a gente falasse mal das pessoas, mas a gente estava reclamando muito das coisas. E a gente fez esse voto de não falar mais mal. E é muito difícil, acho que só quem mora aqui sabe. E a gente fez esse voto e as coisas começaram a andar muito, muito pra frente, muito melhor do que era antes. Então, profissionalmente, a gente cresceu muito, a gente conseguiu trabalhar em locais com profissionais e com wedding planners que a gente sempre quis. A gente tem uma rede de clientes incríveis. Hoje a gente atende aí clientes 80% portugueses, mas são muito mais portugueses imigrantes. Então, são portugueses que nasceram aqui, que têm família aqui, mas moram em outros países. França, Dinamarca, Alemanha, Londres, em outros países aqui ao redor, e vêm casar em Portugal. Então, é esse o nosso público, 80%. E os outros 20% seria basicamente americanos que vêm casar aqui em Portugal. Então, e pouquíssimos, vamos dizer aí que 2% são brasileiros. Acho que a gente faz 1 ou 2 casamentos de brasileiros por ano, o que é muito pouco, mas não porque a gente não quer, é porque o público que a gente atinge é diferente e tá tudo bem. A gente ama fazer todos os tipos de casamentos, mas realmente o português e o americano tem nosso coração, porque é muito legal. E continuando a história, logo depois que a gente voltou da Bélgica, a gente foi morar no Porto e dali então a gente pensou e vamos começar a pensar na gravidez. Então a gente chegou, era acho que em outubro, mais ou menos, novembro, outubro, setembro, mais ou menos. Então no final do ano, no Natal, Ano Novo, a gente falou assim: o que que você acha do ano que vem a gente ter um filho? Ah, vamos, vamos. A gente queria muito isso. Então isso foi em dezembro ali, Natal, Ano Novo. Em janeiro eu já estava grávida, então achei que foi bem rápido na realidade. Eu até estranhei ser tão rápido, porque a gente já estava sem nenhum cuidado de anticoncepcional já há 1 ano. E isso não tinha acontecido porque a gente também não estava querendo muito naquela hora. E logo que a gente quis, a gente achou que era o tempo certo, o Arthur veio. Então, o Arthur nasceu em 2020, que foi um ano bem difícil, mas foi um presente de Deus, com certeza. Eu acho que ele veio numa época perfeita para nós. A gente ficou muito feliz. Na época a gente foi ao Brasil, logo que eu descobri a gravidez, eu descobri em janeiro, em março a gente foi ao Brasil em 2020, que foi inclusive o último ano que a gente foi ao Brasil, já vai fazer quase 5 anos que a gente não vai. E foi muito bom lá, a gente descobriu o sexo e foi muito legal, a gente reviu amigos e fez alguns trabalhos, eu voltei, Felipe ficou, e foi toda aquela situação de quem acompanhava na altura lembra que ele não conseguia vir para o Brasil, do Brasil para Portugal, porque a pandemia fechou os aeroportos e fechou as fronteiras, o voo dele vinha pela Espanha, enfim, foi um maior perrengue. A gente conseguiu, teve que comprar uma passagem de última hora internacional, então foi bem complicado. Mas deu certo, ele veio. E logo que eu engravidei, um pouco antes do Arthur nascer, a gente começou a considerar trabalhar mais em Portugal e menos fora, porque a gente trabalhava 90% do tempo fora de Portugal e 10% só de casamentos era aqui em Portugal. O que para nós também não tem nenhum problema, porque a gente vai a Lisboa, que são mais ou menos 3 horas e meia de carro, a gente vai em várias cidades aqui de Portugal, é muito tranquilo de viajar, as estradas são boas, então tranquilo. Porém, quando a gente fazia esse mesmo casamento e até menos horas, porque o casamento português ele é bem longo, a gente ganhava 2, 3, 4, 5 vezes mais quando era em outro país. Então, foi muito mais por essa questão também financeira, mas pela experiência de você estar lá viajando e a gente tinha essa possibilidade nós dois de viajar, então a gente fechava um casamento para daqui 2 semanas, a gente fazia a mala e ia pro país. Então, assim, a gente tinha essa flexibilidade, a ideia era essa mesmo, era viajar, mas logo que o Arthur nasceu, a gente começou a pensar muito mais na nossa família
e não tanto somente nos casamentos externos. A gente fez alguns casamentos fora de Portugal, sim, até o Arthur foi num deles quando a gente foi aos Estados Unidos em 2021. Ele tinha 1 ano e ele foi junto e foi incrível a experiência também, ele amou bastante, então ele foi também, mas assim, a gente preferiu fazer mais casamentos em Portugal. E quando você tem filhos, é muito mais difícil você se locomover com a criança, ou a gente fecha um casamento fora de Portugal, tem que ver quem fica com o Arthur, se eu fico, o Felipe vai, ou se é ele que fica e eu vou. Enfim, quando até mesmo aqui em Portugal, a gente tem que pensar muito nessa logística. E o primeiro ano do Arthur, quando ele tinha assim de 0 a 1 ano, que foi quando a gente morava no Porto, foi bem difícil, a gente não tinha muito babá fixa, não achava uma pessoa para ficar. A gente teve muitos amigos que nos ajudaram, mas foi bem difícil, assim, você não ter uma rede de apoio, ter uma avó, ou não ter mesmo uma babá mesmo de confiança que cuidasse toda semana dele. Então foi bem complicado. Essa parte, assim, de você ter filho e não ter ninguém para ajudar a cuidar do seu filho. Foi bem difícil no início, eu lembro que eu amamentava ele, então eu ficava com o peito bem cheio no casamento, tinha que sair, esvaziar o peito e voltar a trabalhar. Então foi bem complicado assim o primeiro ano, mas o Arthur se adaptou muito fácil, muito bem. Ele é uma criança muito tranquila. Eu sofri um pouquinho no início, mas depois também a gente foi se adaptando e deu tudo certo. Até que chegou o momento que a gente teve que sair da onde a gente morava, a pessoa precisava do apartamento, e a gente não estava achando casa ou apartamento no Porto, nem arredores, não estava achando, não estava achando, e a gente tinha um prazo para sair dali. Foi então que eu conheci uma amiga aqui em Vizela. Ela falou: olha, eu tenho um T3 aqui, você quer, você tem interesse? E eu falei: sim, eu quero, porque acho que quem mora aqui em Portugal sabe o quanto é difícil você conseguir uma casa, um arrendamento rápido. Então eu falei: quero. Ah, você quer vir ver? Não, eu falei: eu quero, eu só quero. Eu quero, independente do que tenha T3, T2, T1, eu quero. Enfim, nós saímos então de Matosinhos e viemos aqui para Vizela. Nunca tinha vindo, não sabia nem onde ficava, não sabia o que tinha na cidade, não sabia nada. Mas era a opção que a gente não tinha opção, a gente procurou em todos os lugares e não tinha. Então nós viemos aqui, conhecemos a casa, conhecemos a dona, que é muito querida, é uma portuguesa que mora bem ao lado aqui da casa. E eu lembro que a casa estava toda sem reboco, ainda estava só nos tijolos, não tinha acabamento, não tinha chão, não tinha janela, não tinha nada. E ela começou a explicar, eu falei: não, tá lindo, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu só sugeri as paredes brancas, porque ela disse que ia pintar de talvez um amarelinho. Sugeri talvez o branco, ela gostou da ideia e pintou de branco, foi a única opinião nossa nessa casa. Então ela foi construída e a gente é o primeiro e único morador por enquanto. E viemos para Vizela e foi uma mudança muito boa. No sentido de ter uma casa maior, e é uma cidade muito mais tranquila, por mais que eu ainda goste muito do Porto, ali da região de Matosinhos, aqui é muito mais tranquilo, não tem trânsito. Eu consegui vaga por Arthur aqui, demorou um pouquinho, foi difícil no início, mas agora ele tá numa vaga, uma escola muito boa, e eu acho que depois que você tem filhos, ter uma vida mais calma, uma cidade mais calma, é o ideal. Logo que nós chegamos aqui, passou ali um ano e meio, a gente quis pensar em planejar uma segunda gravidez, porque o Arthur estava muito sozinho, brincava muito sozinho, por mais que ele é muito bonzinho, ele sentia falta de uma amizade, de um irmãozinho. E então nós planejamos a segunda gravidez. Eu usava DIU na época, eu tirei o DIU para poder engravidar, dentro de 2 meses engravidei. E isso foi ano passado, né? O Thomas e o Nicolas vão fazer 1 ano agora, mês que vem. E foi super rápido, eu descobri a gravidez, eu acho que foi em abril ou maio. E logo na primeira ecografia, que eu acredito que foi em maio ou junho, a gente descobriu que eram dois bebês. E foi uma surpresa muito agradável, mas também foi uma surpresa que deixou a gente bem, como que eu posso dizer, sem esperar, né? Ninguém espera uma gravidez gemelar, mas a gente ficou muito feliz. E eu lembro até que na época, quando o médico falou: olha, são 2 bebês, eu fiquei muito em choque, muito assustada. Tem certeza, doutor? Não, olha aqui, um bebê, daí ele colocou do outro lado aqui outro bebê, bem pequenininho na altura. E eu falei: nossa, e tal, e que bom. E na hora eu perguntei se poderia ser um casal, né? Um menino e uma menina. E ele disse que não, ou seriam 2 meninos ou 2 meninas, porque eles são gêmeos idênticos, gêmeos verdadeiros, que eles chamam aqui em Portugal. E eu não sabia nem o que significava gêmeos verdadeiros. Eu perguntei: o que significa isso, doutor? Ele falou que são gêmeos iguais, na mesma bolsa, eles vão ser fisicamente iguais. E eu acho que você ser mãe, você entra num universo totalmente paralelo, diferente de tudo aquilo que você já vivenciou.
E ser mãe de gêmeos é um universo, um patamar acima, porque é um universo completamente diferente. A gente não sabia nem o que fazia para engravidar de gêmeos, depois a gente foi estudar, entender um pouco, que também não tem a ver com histórico familiar apenas, porque eles não são uma questão genética, é uma questão de um embrião e um espermatozoide que fecundou e virou dois. Então, mesmo que eu tenha tios e tias na família que são gêmeos, eles são gêmeos diferentes, então não é por essa linha. Mas enfim, ficamos muito felizes, a gente já sempre quis ter família grande, a gente planejou uma segunda gravidez e fomos presenteados com 2 bebês. Então veio o Thomas e o Nicolas ano passado, em dezembro. Foi uma gravidez muito boa, muito tranquila, porém no final foi um pouquinho difícil, por ser uma gravidez de risco, por serem 2. E tem aqui no canal alguns vídeos falando sobre isso, falando do relato do parto. E no final foi um pouquinho difícil, fiquei um pouquinho internada, mas eles vieram prematuros, mas vieram bem, ficaram um pouquinho na UTI. E depois tudo correu bem. A gente teve a nossa família que esteve aqui também, que foi uma coisa muito boa. E foi inédito para nós, né, ter os meus sogros e também ter a minha mãe em épocas diferentes, mas vieram na mesma altura. E foi muito bom também ter ajuda. Foi difícil os primeiros meses, né, com o Arthur e com os gêmeos. Porém, depois a gente foi se adaptando e hoje a gente já tá bem tranquilo em relação a ter essa rotina com 5. E é incrível, assim, ter 3 filhos aqui, os 3 são portugueses, nós já temos a nossa nacionalidade portuguesa também, porque para quem não sabe, depois que você mora 5 anos em Portugal, você tem direito à cidadania portuguesa. E nós fizemos esse processo no ano passado, esse ano já saiu, já somos os 5 cidadãos portugueses, o que para nós também era uma meta quando a gente chegou, porque a gente vir para Portugal foi algo muito pesquisado, muito estudado, porque eu queria, primeiramente, um documento para a gente poder entrar e sair do país tranquilamente. Segundo lugar, eu queria que um país que o meu filho ou minha filha que eu tivesse no futuro tivesse a cidadania daquele país. Porque tem muitos países que você é brasileiro, você tem residência ou você tem o seu visto que seja, e o seu filho nasce brasileiro, porque você não é daquela cidadania, você é brasileiro. Então eu também queria que meus filhos tivessem essa oportunidade de ter uma nacionalidade europeia já de nascimento. E não são todos os países que têm essa opção, na realidade a minoria dos países tem, acho que talvez a Espanha e Portugal, e eu não sei todos os países, mas são poucos os países, então eu pensei muito nisso por conta do visto, por conta de entrar e sair no país legalmente, mas também por conta de ter filhos que têm a nacionalidade europeia. Então o Arthur nasceu e é português apenas, ele não é brasileiro, e assim também o Thomas e o Nicolas. Então os 3 são portugueses de nascimento, né, porque nasceram aqui. E na altura você tinha que ter 2 anos de documento legal para poder o filho nascer português. Hoje as leis já são totalmente diferentes, mas na época era assim. E foi por isso que nós planejamos 2 anos viajando e trabalhando e depois parar para poder engravidar e fazer as coisas com calma. Basicamente é isso, um resumo. E o que eu acho desses 7 anos? Eu acho que Portugal nos surpreendeu em muitos aspectos. Eu acho que ter filhos aqui é muito bom. Eu tive os 3 na parte pública, né? Apesar da gente ter convênio, os 3 nasceram no público. E eu achei muito boa a experiência em cidades diferentes, em situações diferentes, porque um era um bebê, outro eram 2, então é bem diferente. Mas de maneira geral, eu acho a saúde pública daqui boa. Não é perfeita, porque nenhum país é perfeito, mas a saúde pública é muito boa se a gente compara em outros países, né? Eu acho que aqui é muito bom, a gente é seguido pelo médico de família, que é uma médica muito boa. No hospital sempre tem atendimento para eles, para nós, então é bem tranquilo em relação à saúde. É um ponto muito positivo. A questão da segurança, quando eu cheguei, era muito melhor, mas falando aqui de Vizela, que é onde eu moro atualmente, é muito, muito tranquilo, muito seguro. E é óbvio que se você vai para grandes cidades como Lisboa, como Porto e outras capitais maiores, tem mais criminalidade como qualquer outro país. Mas eu morei no Porto ali durante 3 anos e ainda assim naquela altura era muito tranquilo. A região onde eu morava era muito, muito boa também. Então, olhando assim pro lado da segurança, é um país muito tranquilo. A gente consegue sair com câmeras, com celulares, com telemóveis, que eles chamam aqui nas ruas, tranquilamente. Você anda de noite com criança, sozinho, no escuro. Então, assim, é muito diferente mesmo. Eu confesso que eu não tenho essa experiência de ter filhos no Brasil.
só tive filhos aqui, mas ouço histórias de amigas, de pessoas conhecidas que falam que realmente o que a gente construiu aqui em termos de família e filhos seria muito difícil ou muito diferente a gente ter essa mesma vida no Brasil. É isso que eu ouço de amigos, não sei. Então eu considero essas questões muito positivas, morar em Portugal, trabalhar com portugueses, a saúde, a segurança, o poder de compra também, que querendo ou não é um fator importante. Apesar da economia de Portugal não ser a melhor do mundo, o poder de compra da moeda euro, vamos falar de forma geral, é muito boa. Então, assim, falando de equipamentos na parte de fotografia, tem muitos equipamentos que a gente compra aqui, que alguns amigos vêm do Brasil e falam: nossa, esse equipamento aqui custa 5, 6, 7, 10 vezes mais aqui no Brasil. Às vezes tem muitas coisas que é difícil de alcançar, porque é muito caro. E aqui não vou dizer que é barato, mas é muito mais acessível. Então, o poder de compra de forma geral é muito melhor. O mercado já foi muito mais barato há 7 anos atrás. Hoje em dia as coisas praticamente triplicaram de preço, mas ainda assim é algo bom. E o que eu posso dizer de Portugal? A gente nunca pensou em morar aqui, nunca planejou morar aqui, mas desde o momento que a gente falou assim, não, vamos para lá, a gente se uniu nesse propósito e fez de tudo para chegar aqui de forma legal. Eu acho que é um país que, de forma geral, nos surpreendeu, sim. É muito bom morar aqui. Hoje a gente ama Portugal, ama os portugueses, gosta muito da cultura e agora, depois de ter filhos, a gente começa a entrar um pouquinho mais dentro da cultura dos portugueses, o que para mim também é algo bem diferente. Agora, essa semana, a gente teve a semana de agosto do Magusto, né, do São Martim, e a questão das castanhas, e agora já é o terceiro ano que a gente está fazendo as castanhas, então agora eu já entendo um pouquinho mais como funciona. Então tem muita coisa cultural daqui que para mim era desconhecida até eu ter filhos. Então é bem bacana também a gente poder proporcionar isso para eles, assim, né? Ter a cultura do país. Então o Arthur ele tem inglês na escola, 4 vezes na semana, se não me engano. E ele fala super bem inglês e ele só tem 4 anos. Então ele tem inglês, ele tem música, é uma escola muito boa, que tem uma estrutura muito boa. E também ele tem muitos amiguinhos, então assim, é bacana assim, a escola daqui é muito boa. Tudo bem que o Arthur tem 4, o Thomas e o Nicolas só tem 11 meses, vai fazer 1 ano. Não dá pra dizer assim, eu não consigo te dizer de modo geral lá pra frente quando eles são mais velhos, mas eu escuto de pais que têm filhos mais velhos que o estudo aqui é muito bom. Então eu acho que só o fato do Arthur ter 4 anos e falar super bem inglês, por exemplo, é algo muito positivo. Então a gente poder proporcionar esse educação de forma geral tão boa é algo bom, né? E sobre voltar ao Brasil, que é uma pergunta que algumas pessoas fazem nas redes sociais, inclusive eu vou deixar aqui o meu arroba do Casal Original, que é o Instagram que eu uso. Lá, às vezes, eu abro umas caixinhas de perguntas, às vezes as pessoas perguntam, então eu tô fazendo até um resumo do que é esses 7 anos, que foi, inclusive, uma sugestão de uma pessoa que perguntou. Então, nos segue lá nas redes sociais para você poder ficar por dentro de tudo em tempo real, porque realmente atualizar aqui o YouTube, eu confesso que eu vou tentar ser mais ativa aqui no YouTube, mas não é fácil, com 3 filhos, deixa o seu like pra mim. Mas sobre falando em voltar ao Brasil. Hoje, pra ser bem sincero, eu tava conversando com o Felipe semana passada sobre isso. A gente não tem muita vontade de voltar ao Brasil. Eu não sei te dizer se é porque a gente teve filhos. Não, eu acho que seria interessante sim o Arthur conhecer o Brasil, o Thomas e o Nicolas também conhecerem o Brasil, porque o Arthur às vezes pergunta, ele sabe que os avós moram lá, que os avós estiveram aqui, e essa última vez que eles vieram, minha mãe já tinha vindo uma vez, foi a segunda vez, mas os meus sogros foram a primeira vez que vieram. E ele fala com os avós toda semana, quase todo dia, por videochamada, ele conhece, ele sabe que eles moram no Brasil, que é longe, que tem que viajar de avião. Mas eu queria que ele tivesse essa experiência de conhecer o Brasil, conhecer onde a gente nasceu, onde a gente morou, né? A cidade que a gente morou antes de vir para Portugal. Porém, isso não é uma prioridade, assim, nossa, se eu conseguir um dinheiro, eu vou pegar essa passagem e vou pro Brasil. Não, isso não é a nossa prioridade, porque assim, os avós já conhecem os netos. Então, tudo bem que tem uma tia pro lado do pai, um tio pro lado da mãe que não conhecem os meninos, e que é óbvio que a gente gostaria que conhecessem, mas assim, eu acho que viajar ao Brasil para os amigos e família que não conhece, conhecer os meninos, eu não sei se é critério suficiente para a gente ir, sabe? Eu gostaria que fosse, mas também não é uma prioridade máxima, não.
tem que ir pro Brasil, tem que ir, tem que ir. Eu já vejo muita gente que fala isso: "Ah, eu tenho filho, tem que levar para conhecer os avós, os tios, os primos". Eu acho que não é bem por aí o nosso pensamento hoje. Eu acho que se eu tivesse que escolher um país para viajar com os meus filhos, o Brasil estaria no terceiro, quarto lugar na lista, sabe. Então eu acho que eu faria outras viagens com eles do que ir para o Brasil. Então a gente não pensa em voltar a morar no Brasil, não. O máximo que eu faria no Brasil é o investimento, então comprar um imóvel, investir em alguma coisa lá, porque a gente tem família lá, então para nós faz sentido investir num país que a gente tem família. Mas, assim, somente isso, viajar, a passeio, a trabalho para o Brasil, a gente não pensa muito nessa opção. E, resumindo, eu acho que é isso, 7 anos em Portugal, foram 7 anos maravilhosos até agora, a gente ter o Thomas, o Arthur e o Nicolas, foi maravilhoso, ajudou muito a gente como família, é uma experiência completamente diferente, a gente chegou aqui com 2, estamos agora com 5, 6, né, se a gente contar a Meg. Então eu acho que é um país muito bom para a gente migrar, para a gente ter família. Se você pensa em saúde, se você pensa em educação de filhos, eu acho sim que é um país bom. E eu acho que na sala dele, nesses 3 anos que ele vai à escola, ele é o único brasileiro hoje. Na escola tem outros pais brasileiros, tem crianças brasileiras, mas na sala dele ele é o único filho de brasileiros. Então, assim, é muito tranquilo, mas eu já fui à escola dele e ouvi uma criancinha falando assim: "Ai, ela fala brasileiro". Enfim, isso não me afeta, não me atinge, mas pode ser que meu filho, não sei, no futuro sofra com isso, sabe? Então, eu já vi histórias de pessoas que têm filhos brasileiros, que têm filhos na França, vamos dar um exemplo aqui perto, e que eu conheço pessoalmente, que é um país muito mais preparado para imigração. Então eles ensinam a cultura, ensinam o idioma, né, no caso que é diferente, porque Portugal não é o mesmo idioma do Brasil. O português não é o mesmo, é bem diferente, mas enfim. Então eles ensinam e adequam o imigrante à cultura local, que eu acho sensacional e muito provavelmente outros países também fazem. Eu tô falando da França porque é uma experiência que eu vi, que eu perguntei, que eu me informei com pessoas próximas. Então eu sei que é muito mais fácil você ser imigrante lá do que ser aqui em Portugal hoje, então acho que Portugal está um pouquinho atrasado nesse aspecto. Eu perguntei isso e ele falou assim: "É completamente diferente de Portugal. Meus filhos aprendem francês, já estão praticamente falando em menos de 2 meses, minha esposa também está fazendo aula. Eles dão toda essa questão de apoio ao imigrante, tem um órgão só para isso, para te ensinar, para te colocar no mercado de trabalho, para te ensinar as culturas da região, enfim, é muito diferente, basicamente. Então, mas assim, de forma geral, eu acho que é um país muito bom sim. Venha e tire suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, seu like, eu sempre respondo e comento todos os comentários, tá bem? Um beijinho e até o próximo vídeo.